O que fazer para aqueles profissionais que não têm condições de pagar cursos de atualização? Pô, pergunta difícil, hein, Ana? Ana fez essa pergunta. Bem difícil essa pergunta porque, assim, olha, hoje em dia tem tanta opção, tem opção de parcelamento, criadores mesmo a gente parcela em 12 vezes, tem opção do online, tem opção de estudar de graça, isso aqui é uma aula de gratuita, né? Então, eu acredito assim, quando a pessoa quer estudar, ela vai fazer a coisa acontecer. Ela vai aprender com o colega do lado, ela vai aprender com os vídeos que tem gratuitos, ela vai aprender com vídeos online, enfim, eu acho que tem muita gente que coloca condição, né? Ah, se chover eu não vou, ah, se isso eu não vou, e enfim, a pessoa tem que se programar. Eu quero fazer até um post sobre isso, né? A gente precisa entender o seguinte: quem trabalha no mercado da beleza, de forma geral, é profissional autônomo. Então a pessoa não tem um trabalho, ela tem uma profissão. E quando a gente tem uma profissão, a gente tem uma carreira, a gente precisa se programar, né, para as atualizações, precisa programar as férias, precisa programar a agenda, eu preciso fazer a minha carreira funcionar. Então, ok, eu não tenho dinheiro talvez para fazer um curso X, mas eu posso me atualizar de outra forma. Então, cuidado para não ter profissionais que dão muita desculpa, né? Quando a gente quer, a gente faz. Mesmo que seja com cursos gratuitos, né? Não vou, meu sonho é fazer uma formação com tal pessoa, agora não tem dinheiro. Ok, junta o dinheiro, prioriza isso, enquanto isso vai fazendo um outro tipo de treinamento. Como estimular, mesmo tipo de pergunta, como estimular, aí já é uma pergunta mais legal, minha equipe de profissionais para que façam cursos, o Rafael Sampaio. Isso é um tipo de assunto que a gente tem que estar conversando sempre. Na minha empresa, eu trabalho com educação, o Renato trabalha com educação. Quando a gente contrata, a gente já procura deixar claro a importância de fazer treinamentos, tá? E uma dica boa, tá? Quando você for contratar um profissional, já fala, olha, pra gente se manter no mercado, hoje a gente precisa fazer treinamento, a gente precisa estar se atualizando. Qual foi o último curso que você fez? Se a pessoa falar que foi há 20 anos atrás, você pode até contratar, mas deixa claro, olha, para trabalhar comigo, você vai ter que gostar de se atualizar, porque senão a gente vai virar um salão decadente. Então, na conversa, eu estava falando aqui que eu trabalho com educação, o Renato trabalha com educação, tem gente que trabalha com a gente que ama. Hoje o Renato deu um curso de corte, por exemplo, na empresa. A gente tem que incentivar, não é só o Renato vai dar um curso de corte, participem. Não, a gente senta, conversa, tem profissional que diz que não vai, a gente vai, insiste no amor, né? Não é insiste, tem que ir, não. A gente insiste no amor, conversando, olha, mas é importante, o Renato separou um tempo para discutir com vocês, para estar em grupo. Na semana passada a gente ofereceu um treinamento com a Renata Mauad, que é de São Paulo, que é colorista de São Paulo, e da mesma forma, né? A gente faz o convite para a equipe. Quem fala que não consegue participar, a gente vai, conversa, fala, mas eu queria tanto que tu participasse. Os cursos que a gente oferece, a gente rateia as despesas com os profissionais, então tem custo, né? Quando a pessoa fala que não tem dinheiro, a gente fala para parcelar em 20 vezes, se for preciso. A gente faz permuta com troca por outro profissional, pode dar um curso pra gente, enfim. O importante é a pessoa estar. Então, é um trabalho de cultura, né? Eu chamo isso de cultura, né? A gente precisa trazer para nossa empresa a cultura da educação. E isso é um trabalho de dia a dia, não é uma... Eu falo que é muito bom estudar comigo, porque eu tô como vocês, né? Eu tô no mercado como vocês. Então não existe isso, gente, tá? De fazer uma reunião, por exemplo, e todo mundo falar, ai, que bom que vocês marcaram a reunião, estou indo pra reunião, então, que bom. Não, tem um grupo que gosta de reunião, tem um grupo que vai com muito amor, com muita boa vontade, mas tem aquele grupo que não gosta de fazer reunião, que não gosta de fazer treinamento. E se eu pensar assim, como gestor, não gosta de reunião, vou mandar embora, não gosta de treinar, vou mandar embora. Eu vou perder a oportunidade também de me desenvolver enquanto gestora. Então a ideia gostei da pergunta, né, do Rafael, porque ele fala como estimular. Né? Ele já demonstra que ele tem esse conhecimento. Conversando, falando sobre a importância, incentivando, parcelando se for necessário, se importando com o profissional. Então, sabe que um profissional quer fazer um curso de alongamento de unhas. Daqui a pouco aparece no teu feed algo sobre alongamento de unhas. Tira um print, manda para esse profissional, pergunta se ele quer ajuda para entrar em contato. Muitas vezes, gente, a gente tem que pegar os profissionais pela mão. E eu não acho que isso seja tipo um favor que a gente faz,
Porque o profissional escolheu estar na nossa empresa. Se ele escolheu estar na nossa empresa, é porque ele confia na gente. Vocês concordam comigo? E se ele confia na gente, um dos nossos deveres enquanto gestor é dar essa força pro profissional. Então, a tua pergunta, Rafael, já tem a resposta, né? A gente precisa estimular o profissional e isso é no dia a dia. Qual a melhor forma para cativar e fidelizar o cliente? Gente, tô vendo que tem gente fazendo perguntas aqui agora. Se eu ficar de olho nas perguntas de vocês agora, ó, por exemplo, estão perguntando aqui, eu tô começando no ramo da beleza, qual a dica? Já respondi essa pergunta no começo da live. Então, se eu ficar respondendo as perguntas de vocês agora, eu vou perder as perguntas daqui. Então, vocês continuem fazendo as perguntas, mas pro dia de hoje eu não consigo ler aqui e responder, tá? Só para não ficar de mal educada aqui na nossa conversa de hoje. Tem que seguir as minhas perguntas, porque as pessoas já mandaram na semana passada. Ok? Então, qual a melhor forma de cativar e fidelizar o cliente? A gente tem um programa de marketing que tem mais de 150 ideias de marketing online, mas, para responder a pergunta, eu até fiz um post esses dias, se eu não me engano. Tá aí no meu feed, eu acho que foi... Agora não lembro mais o post, mas dá uma olhada, volta e meia dá uma olhada no meu feed, porque pouca coisa no meu feed não é conteúdo, tá? Então, quase todos os posts são relacionados a conteúdo. Mas assim, ó, setor de serviços, a melhor forma de cativar e fidelizar o cliente é na cadeira. Então, dando um bom atendimento, criando a bolha, que é o que meu marido, o Renato, chama, né? De bolha, que é encantando o cliente naquele momento que ele está na cadeira. O cliente tem que sair apaixonado pelo serviço, apaixonado pelo profissional. Essa é a melhor forma de fidelizar o cliente, é na cadeira. Às vezes as pessoas pensam em dar presentes, legal, fazer programa de fidelização, legal, eu faço também. Enfim, pensam em diversas ações que são legais. Quanto mais ações a gente fizer, melhor. Mas o momento importante é dar um atendimento de excelência e principalmente esse atendimento com excelência hoje está muito ligado a emocionar o cliente, né? Está muito ligado a saber ouvir, a saber o que falar, a fazer daquele momento que o cliente escolheu estar com você um momento especial. Essa é a melhor forma de fidelizar. É fazer o cliente sair pensando assim, nossa, queria ter mais tempo para vir mais vezes aqui, queria ter dinheiro para vir mais vezes aqui. É fazer o cliente sair com vontade de voltar. Essa é a melhor forma de fidelizar o cliente. Como motivar a minha equipe? Pergunta da Marise. Marise, como motivar a minha equipe também é um tema que eu trabalho na aula presencial, na aula online. É um tema que está no livro, como motivar. Tem diversas formas de motivar o profissional, mas eu vou falar uma delas que é a comunicação. Enxergar o profissional. As pessoas, de forma geral, eu não falo nem só em empresas, mas até mesmo em famílias, hoje tem muita dificuldade de enxergar as pessoas, né? Então, muitas vezes, o que tá acontecendo? Tá tudo bem contigo? Tô se sentindo meio para baixo? E esse se importar, esse olhar para o profissional, querer que o profissional cresça, querer que o profissional se desenvolva, esse olhar com atenção para o profissional, isso motiva muito, tá? De forma bem resumida, né? Então, se importe com as pessoas, elogie as pessoas, ofereça feedbacks positivos. Faz o seguinte, Marise, nessa semana agora que tá começando, olha para as pessoas de verdade com atenção e se tu perceber que as pessoas não estão bem, pergunte, né? Se coloca à disposição. Se tu perceber que as pessoas estão bem demais, que estão fazendo um alto trabalho, que estão atendendo bem o cliente, elogie. E aí tu já vai perceber assim, nossa, olha, essa pequena, uma açãozinha faz uma diferença enorme na motivação. Muitas vezes a gente, como líder, a gente quer ter uma equipe engajada, quer ter uma equipe motivada, mas a gente não faz a nossa parte. E uma equipe tá aqui e o líder tá aqui, né? O líder tem que estar puxando as pessoas para cima. Então, puxando, elogiando, fazendo reuniões, fazendo treinamentos, oferecendo feedbacks, sendo um apoiador, tudo isso vai ajudar na motivação. E são ações que precisam ser feitas diariamente, né? Esse olhar atento do líder. Quando haverá curso em Fortaleza, Sabrina, a gente vai estar em Recife, tá? Mas em Fortaleza não tem data. Então, minha dica é que tu se organize para estar com a gente em Recife no comecinho de junho.
É... Meus profissionais, a Rosângela tá falando o seguinte: meus profissionais estão se juntando e irão montar um novo salão. Como sobreviver a esta nova etapa? Olha, Rosângela, eu posso te falar que eu já sobrevivi a uma etapa como essa. Meu primeiro ano de salão, na verdade, meus primeiros meses de salão, aconteceu a mesma coisa comigo. Na época éramos em 17 pessoas e 16 saíram da equipe. Só ficou uma pessoa que está com a gente até hoje, que foi a Zanetti. Então, minhas boas-vindas no mercado da beleza, isso quando eu era bem jovem, né? Quando eu tinha lá meus 19 anos, foi dessa forma, assim, perdi toda a equipe. Perdemos toda a equipe, na época eu era gerente, num dia só. E foi tipo, né? Foi um baque. Era Réveillon, eu lembro eu e meu marido sentados numa calçada comendo sanduíche de atum, porque a gente tava desanimado. Tipo, deu um baque, assim, deu um desânimo, né? E a gente não queria comemorar, a gente entrou no bar e aí comemos sanduíche de atum sentado na calçada, assim. Então, aquele sentar na calçada, sem equipe, comendo sanduíche de atum do Réveillon foi uma coisa assim, nossa, cara, o que vai ser do nosso ano que tá nascendo, sabe? E a gente sobreviveu, a gente contratou de novo, a gente treinamos novamente e estamos aqui. Agora, para esses momentos é muito importante ter alguma coisa que eu já falei em diversos vídeos, que é o capital de giro, tá? Quem não tem capital de giro se vê numa situação muito pior. Porque na minha empresa, gente, eu passo por desafios, sei lá, não vou dizer que diários, porque tem dia que não acontece nada, graças a Deus, né? Mas eu passo por vários desafios. Tem pessoas que têm movimento que saem da empresa, tem coisas que, no contexto externo da empresa, que é crise, greve do caminhoneiro, claro, né? Que afeta vocês, que afeta a minha empresa também. Tem, eu não tô muito conectada com a empresa, o Renato não tá muito conectado com a empresa e a gerente fica doente. E aí dá queda no movimento, perder parte da equipe, da queda no movimento, da queda no faturamento. Para isso, a gente precisa ter capital de giro. Agora, Rosângela, se tu não tiver capital de giro, aí é um problema porque o que acontece? Tu vai ter que contratar na pressa, aí tu tem realmente uma dificuldade. Então, qual é a minha sugestão? Se tu não tiver capital de giro, vende alguma coisa. Vende carro, vende, né? Se tu achar que a empresa não vai falir, que tu acredita na empresa, pensa em criar uma reserva financeira, porque se as pessoas saindo, vai baixar o faturamento. E, não vai baixar. Vai baixar. É só se acontecer algo assim, entrar alguém com clientela, muito difícil, né? Então, pense numa reserva financeira. Se você não tem reserva, pense em como criar, como juntar esse dinheiro para fazer essa reserva. E aí começa, né? Contrata a pessoa, pense em fazer uma gestão melhor de pessoas. Não tô falando que as pessoas estão saindo porque tu não fizesse uma gestão boa, mas assim, sempre a gente tem que estar pensando em melhorar, né? Eu sempre penso em melhorar enquanto gestora, enfim. Então, essa é uma dica, boa sorte. Se eu sobrevivi, você pode sobreviver. Com certeza que tem pessoas que já passaram por isso. É bem comum no mercado da beleza, né? Por isso que é importante ter reserva financeira.